A gente tem na história assim da lutheria, né, do violão, esses grandes nomes, né, que os luthiers todos já conhecem, e os violonistas também começam a se acostumar, todo mundo já ouviu falar do Hermann Hauser primeiro, e do Romanilli, o Torres, que enfim foi quem criou o instrumento originalmente com essas medidas, né? O que você tem usado nesse espaço de tempo que você já está trabalhando, assim, esse violão aqui, pelo que você me falou, ele é inspirado também numa estrutura Hauser, o que você está seguindo? É mais essa estrutura aqui? Assim que eu comecei, eu dei seguimento no projeto que eu tinha aprendido lá com o Gabriel, que é um projeto também que tem um resultado muito legal, tipo, vendi muitos violões, muitos, né? Muitos dentro desse tempo que eu trabalho, mas a maioria dos violões que eu vendi foram dentro desse projeto do Gabriel, que é um projeto que eu gostava bastante. Mas aí chegou um momento que, aí até vendo conteúdos também aqui do seu canal também e acompanhando na internet, você começa a ver alguns violões de outros luthiers que você sente que tem alguma coisa ali que você quer chegar lá, sabe? E aí você percebe que a galera bebe muito da fonte desses luthiers mais tradicionais, né? Eu tenho muita vontade de buscar inspiração, eu não digo cópia, mas buscar uma inspiração de fazer diversos projetos com plantas bebendo nessa fonte. E aí hoje fiz esse violão inspirado nesse projeto do Hauser, e por enquanto são esses projetos que eu trabalhei, sabe? Mas quero beber também na fonte de vários outros. A gente precisa de tempo para fazer isso também, né? Não, sem dúvida, né? E o que eu gostei demais aqui, eu nunca tinha tido a oportunidade de dedilhar, tocar um pouquinho no violão do Felipe, estou assim realmente encantado de, com tão pouco tempo, ele conseguir fazer um instrumento que tem uma sonoridade linda, já parece, apesar de ser um 2021, esse instrumento, ele já está assim prontinho para ser usado. Ele fez intencionalmente esse violão com uma ação assim muito confortável, mais baixa, né? Mas que permite uma doçura e um equilíbrio em toda a região, né? Em toda pode ser grave, os médios e os agudos, totalmente equilibrado, né? E muito fácil de tocar. Quer dizer, essa é uma outra parte assim que acho que é super importante, porque, como disse o Cleiton Fernandes uma vez no programa que ele fez, que eu adorei essa visão dele, o violão tem que ser bom para aquele violonista, para aquele músico. Para um concertista que quer encher uma sala de concerto de som o máximo possível, sem microfone, sem amplificação nenhuma, então tem que ser um violão específico. E tem aquele cara que às vezes está muito mais preocupado com o som para ele ou para alguém muito próximo que eventualmente vai ouvir, mas o principal é o prazer dele, né? Então eu gostaria que você também pudesse falar, que é uma pergunta frequente dos que assistem esses programas, além desse ajuste todo, que acho que você pode detalhar um pouco como é que você foi conseguindo esse equilíbrio tão bom e facilidade de tocar, a escolha das cordas, né? Porque é uma discussão frequente. Essa semana mesmo teve uma pergunta muito interessante que acho que os violonistas às vezes mesmo não sabem. Eu te perguntaria duas coisas, porque a gente fala, não, eu uso a tensão mais alta, uso a tensão mais média. Tem gente que às vezes fala que quer um violão com a tensão, a corda com a tensão super baixa e tal. Até onde a tensão da corda é importante em relação à regulagem? Quer dizer, pegando o seu violão aqui, eu acho que eu posso colocar uma corda de alta tensão ou de média tensão, ele vai continuar um violão assim muito fácil de tocar, que é amigo do violonista de cara, né? E não é aquele violão que fala, eu acho que eu preciso de um mês para começar a me entender com ele, né? Fazendo academia, né? A gente tem que ter esse prazer. E
E é legal porque esse teu violão é muito gostoso de tocar música brasileira e muito bom pra gente tocar peças assim com contraponto, né? Que você vai ouvir todas as vozes separadinho e tal. Fala um pouquinho disso, assim, dessa questão do ajuste e a tua opinião sobre cordas em relação a ajuste de tensão. Essa questão aí ela é muito particular, né, Oscar? Esse violão aí, como eu estava construindo ele como um teste, e ele era um violão que eu estava fazendo para ficar para mim, eu toco com as cordas muito baixinhas, eu não sou nenhum violonista, né? Eu toco por hobby, dou uma dedilhada. Então é um violão que ele tá regulado assim pro meu toque. Então ele tem a corda muito baixa, se você precisar de uma sonoridade mais explosiva, talvez você não encontre ou você tenha problemas até de trastejamento. Então é uma questão muito particular. Eu gosto de tocar com uma tensão pesada, então eu acredito que a tensão pesada ela te proporciona uma regulagem um pouco mais baixo, né? Mas é encontrar esse equilíbrio, né? Porque tem violonista que tem uma pegada muito pesada e ele precisa da corda um pouco mais alta. Então isso precisa ser feito na hora da construção do instrumento, né? Isso é algo que deve ser levado em conta, porque o rastilho, por exemplo, ele numa determinada altura, ele passa a funcionar quase como com uma alavanca no tampo, né? Então se você tiver um tampo muito fino e você tiver aquele violão regulado para uma altura média, baixa, e o cara precisa da corda na tensão alta, você vai precisar de um rastilho numa altura que você pode comprometer toda a estrutura do violão. Aquele rastilho muito... Exatamente, alto. Ele acaba funcionando como uma alavanca, sim, né? Sem dúvida. Então você vai comprometer a estrutura do violão. Então tudo isso daí é a conversa íntima do luthier com o cliente também que está comprando, e entender como que ele toca, né? Para entender qual vai ser o nível de regulagem que ele precisa, porque esse violão aqui, como ele está regulado para mim, ele tem uma corda muito baixinha. Se você pegar um violonista com uma pegada muito pesada e precisar da corda necessariamente mais alta, você pode ter um problema com esse aumento de altura de rastilho, né? Então eu acho que isso daí é uma questão muito particular de cada violonista e da pegada também, né? O tamanho da mão da pessoa, o toque, porque a pessoa que ela tem um toque muito leve, é muito difícil para ela conseguir imprimir um toque mais pesado, né? É muito complicado, né? Educar essa mão a ter um toque mais pesado e né? manter a sonoridade e a fluência do som, né? Então, mas eu uma acho que uma coisa que eu estou vendo aqui, desculpa te interromper, porque olhando aqui o violão, né, a corda, ele realmente é um violão muito cômodo, muito fácil, né? Mas a corda, ela não está tão próxima do... Quando a gente olha olhando esse violão, tem uma distância meio padrão de corda para a escala, né? E essa aqui, você olhando, é surpreendente quando você vai tocar ele ser tão macio. Mas ele é consideravelmente mais baixo do que uma regulagem média, né? Uma regulagem média, você vai ter uns 4,5 aqui na sexta, uns 3,2 aqui na prima. Esse daqui, ele deve estar perto de uns 3,5 a 4 aqui na sexta. Então ele está consideravelmente mais baixo, e aqui na prima também. E essa questão da corda, assim, para quem fica na dúvida, que já está com um violão, muitas vezes a pessoa está num lugar, ou um violão de fábrica, ou um violão importado de qualquer lugar que seja, ou de um luthier que tem cidades onde a pessoa não tem o recurso, né? Eu falo para pessoas que me perguntam, não, mas vá ao luthier para ele poder ajustar um pouquinho melhor, diminui o capotasto ou sobe o capotasto, etc. Mas aí a pessoa às vezes não tem um bom luthier próximo, às vezes o cara mexe uma coisa vital para afinação, para tudo, se uma pessoa que não despreparada mexer, pode estragar o instrumento, né? Então, nessa questão de tensão de corda, você já falou que você, por exemplo, gosta de usar a tensão alta. Mas é uma decisão assim que a pessoa tem, eu sempre falo, você tem que experimentar até você se adaptar com a corda ideal, pode até misturar as primeiras cordas de uma tensão média e os baixos de uma tensão alta. O que você acha, assim, ou corda de carbono? Primeiro, essa questão que você falou da regulagem, ela é muito interessante, né? Porque
Às vezes a pessoa acha que o violão tá duro por conta da altura do rastilho, só que como você falou, muitas vezes a pestana, ela tá um fiozinho ali mais alto e ela dificulta muito a tocabilidade até a quinta casa, mais ou menos, né? O violão fica muito duro, né? Então essa questão da regulagem, ela é uma parte muito importante, sobretudo em violão de fábrica, né? Violão que você compra de fábrica, por exemplo, muitas vezes ele necessita de uma regulagem não só de altura de corda, mas um nivelamento melhor de traste, né? Porque isso daí vai te dar um recurso muito maior, né? Você regula, dá uma nivelada melhor nos trastes, num certo momento pode até ser na própria escala, ou se o violão tem tensor, e aí nessa regulada você consegue deixar as cordas muito mais confortáveis, sem nenhum dano no som, né? Sem nenhum trastejo. Agora com relação à tensão de cordas, como é que era a pergunta mesmo? Desculpa. Se é uma coisa, às vezes, que é porque muitas vezes a pessoa não tem a chance de um luthier fazer esse ajuste, então eu sugiro sempre para a pessoa mesmo experimentar. Ah, sim, você falou das cordas, né? E claro, se a pessoa vai tocar só um acompanhamento simples, né? É completamente diferente do cara que vai tocar uma peça clássica que vai exigir muito mais, né? Então, isso aqui tá uma maravilha, né? Uma delícia de som envolvente, né? Essa questão da corda de tensão alta ou tensão média é uma coisa que a sensibilidade maior mesmo vai estar na regulagem do instrumento, né? Eu até vi um vídeo uma vez você falando sobre as cordas que você vende aqui, aquelas Hanabá, e você falava sobre a tensão média, a tensão alta, e a diferença muito pequena que ela tem na espessura, né? Então a corda necessariamente, muitas vezes, a sensibilidade maior que você vai ter é numa regulagem mesmo, né? E aí tem os tipos de cordas, né? Hoje eu gosto da de nylon. Hoje eu estou preferindo trabalhar com a 100% nylon, mas já trabalhei com cordas também com primas de carbono, por exemplo. Já usei inclusive corda de titânio. E cada uma tem o seu pró e o seu contra, né? E também depende muito do repertório que o músico vai estar usando. Exatamente. As cordas de carbono, às vezes, elas têm um som um pouco mais metálico, né? E aí a pessoa que vai tirar um repertório solista dali, não é que a corda seja ruim, mas não é aquele som que ele quer ouvir, né? Então é isso, né? É teste, tipo... É teste. E tem essa questão do repertório que você falou também. Uma pessoa que for tocar um violão popular acompanhamento, ela não precisa fazer uma academia muito louca ali, colocando uma corda de tensão alta ou extra pesada. Exato. Uma corda de tensão média, às vezes, acaba facilitando todo o trabalho da pessoa naquele momento de cantar, né? E se a pessoa, o violonista popular profissional, ele normalmente, quase sempre, vai tocar, vai estar amplificado ou, de preferência, captado o violão, né? Então, aí é muito importante, como eu já falei várias vezes, a qualidade desse microfone, dessa captação, de toda a amplificação, né? E o conforto dele. O importante é o conforto, é preservar fisicamente também o violonista. A gente precisa pensar, agora como a gente vive mais também... eu toco violão há 60 anos, exatamente. Eu comecei com 11, então com 71. Então, há já alguns gastos de material aqui que não dá para a gente bobear. Então, é uma coisa que hoje os professores mais modernos, né, eles se preocupam muito com isso. Isso é uma coisa muito importante. O instrumento ser muito adequado para o violonista, atenção para ele não deve de jeito nenhum fazer o esforço além do que é necessário, para ele não se machucar, para ele não causar danos, porque a gente toca, como eu tocava no passado, 6, 7, 8 horas, isso é normal, isso é uma atividade como outra qualquer, né? Então, acho que é muito importante a gente ter sempre isso, e isso que você falou, acho que é muito legal. Essa relação do luthier, como agora nós estamos no país que tem luthier aqui, né? Democratizou um pouco, tá, né? Muito legal isso, né? Violão de fábrica é violão de fábrica. E aqui a gente quase mais não tem muito poucas opções mesmo. E aí a gente não vai ficar exigindo esses detalhes, né? Então, é muito bom mesmo que o músico possa passar para o luthier o que ele quer fazer, né? Aproveitando, nós estamos já falamos bastante aqui
do teu trabalho, eu queria ouvir a tua opinião, porque hoje a gente tem até o último programa com o Valderrama, uma técnica diferente, mas muito antiga até, né? Mas surgiram agora nas últimas décadas esses violões muito modernos, de estruturas modernas, como os double tops, que a gente vai ter várias chances esse ano de conversar também com luthiers que constroem double top, e os violões de treliça, como o Cleiton Fernandes mostrou aqui, né, que são violões muito sonoros. Ele até explicou o objetivo muito de estar com mais som no palco, violões mais estáveis, não tão sujeitos a mudanças do clima, de umidade, né? Aqui em São Paulo hoje está 90% de umidade, se for tocar em Brasília com 15%, o instrumento sente muito, né? Para um profissional que viaja o mundo todo, isso é um grande problema, né? O que você acha desses instrumentos, assim, o que você já teve em mãos, você pensa em fazer eventualmente um double top ou qualquer coisa do gênero? O que você... Eu nunca tive em mãos um instrumento desse, eu já ouvi diversos e eu tenho bastante curiosidade. Eu hoje... O caminho que eu estou seguindo é o caminho que, no momento, né? Porque tudo isso também é a metamorfose, né? A gente muda o tempo todo. Então, no momento, eu me vejo seguindo para um caminho um pouco mais tradicional, na minha linha de construção. Mas eu acho bastante interessante esses instrumentos, tanto double top quanto de treliça, porque ele até se mistura um pouco também com o que a gente estava falando de tensão de corda, do som que você tira, né? Um dos prós dele é essa resposta muito rápida, né? Então, às vezes um violonista que tem um toque um pouco mais leve, para ele pode ser revolucionário no desenvolvimento dele, em apresentações dele, se ele tiver com um violão que é uma resposta muito mais rápida, né, ao primeiro toque, muito mais alto, né? Eles têm muito mais volume. Então, eu tenho bastante interesse e eu penso que num futuro eu vou sim construir violão double top, violão treliça. Eu quero experimentar essas técnicas também, sabe? Hoje não é o caminho que eu estou seguindo nesse momento, mas eu gosto também, gosto desses instrumentos. Eu acho que o tradicional tem os seus prós e contras, o double top tem seus prós e contras e o treliça também, então... Cada um vai depender muito do violonista e o que ele procura, né? Eu acho que hoje o que eu procuro é o som desse violão mais tradicional que a gente ouve em gravações mais antigas. Então é isso que me enche o olho nesse momento, sabe? Mas... Essa doçura de timbre, né? Essa doçura de timbre, essa... variação muito grande, né, dentro de um mesmo instrumento, dos recursos que você vai ter, que talvez no double top, num treliça, seja um pouco mais limitado. Mas não é um violão pior também, né? Eu acho que ele tem prós, que é essa questão do ataque rápido, né, dessa sonoridade um pouco mais ao primeiro toque, para uma pessoa que estiver numa sala de concerto, é um negócio que é vantajoso também para o violonista, né? Então se mistura também com a pegada do violão que a gente estava falando antes, do som que você tira com cada corda e a resposta que o double top e o treliça vão ter e o tradicional vai ter, né? Então hoje eu estou seguindo para um outro caminho, mas eu quero conhecer esse outro lado também, sabe? Às vezes a gente vê até uma parada assim de uma discussão, né, entre o tradicional e o moderno, né? Tipo, mas não, eu acho que tem espaço para todos esses instrumentos e eu quero também conhecer esse outro caminho, sabe? É algo que me interessa muito. Logo que eu comecei a conhecer sobre luteria e construção, num primeiro momento, o que me encheu mais o olho foi esse violão mais moderno. Após esse primeiro momento, com uma imersão maior, conhecendo mais, eu acabei seguindo para esse lado mais tradicional, ele acabou que me ganhou, sabe? Mas eu gosto bastante também desse outro caminho. Gosto bastante desses violões mais modernos também. Eu acho que hoje a gente tem o privilégio, né, o violão, digo, de ter essas opções, né? E hoje é no mundo inteiro, né? Hoje no Brasil, o problema é você decidir, assim, é tanta opção de ótimos luthiers, que tem também essas construções diferentes, que é exatamente o que você falou. Tem que satisfazer
a necessidade musical de cada um. E se a maior parte dos que tocam não são profissionais, então é uma realização da pessoa mesmo, né? Essa discussão que eu acho sempre, eu até já fiz vídeos sobre isso, a diferença do abeto para o cedro, né? Em tempo esse violão aqui a gente não falou muito em detalhes, ele tem um tampo de abeto muito legal, né? Muito bom, maravilhoso, super radial, tudo mas o trabalho, essa doçura vem do trabalho do Felipe, né? Essa sensibilidade também que eu acho que o luthier vai adquirindo com o tempo. Ele é um artista, então ele também vai colocando aos poucos, e ele também que toca, estuda. E hoje a gente tem a chance de assistir, né, os violonistas do mundo inteiro, né? Quem acessar, por exemplo, a loja de violões da Alemanha, Sikas, são dois irmãos, os Sikas, filhos do antigo violonista, o pai era um grande violonista, e eles têm uma loja excepcional, assim, e estão produzindo vídeos incríveis. Eu fico maluco. Às vezes você ouvir o mesmo violonista, especialmente violonistas mulheres, tocando maravilhosamente bem, e ele tem lá um violão de 100 anos de idade, desses violões, pode ser Bouchers originais, até um Torres original, e esses violões super modernos. Quer dizer, você ouviu o mesmo violonista tocando um violão de 1920 e depois um violão 2020. E aí você vê que beleza que é, como nas duas situações, como o violonista, quando é bom, né, consegue realmente trazer toda a expressão musical dele, né? Para mim foi um prazer enorme esse papo. Como sempre eu aprendi muito, é muito legal, assim, especialmente de quem está assim numa fase muito inicial, né? 3, 4 anos só e já produzindo instrumentos tão bons, né? Foi muito legal, Felipe. Eu tenho certeza que você vai ter um caminho assim muito, muito, muito bom na luteria, e acho que para as pessoas vai ser assim uma coisa que vai despertar o interesse para conhecer mais teu trabalho também. Legal, grande abraço. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Prazer aqui, enorme te ter aqui. Pela entrevista, por ter tocado no violão também. Para mim fico muito feliz de ter participado desse projeto. Uma delícia. Uma beleza de violão. Muito obrigado. Gente, um abraço a todos. Esse ano vai ter muita coisa interessante. Logo, logo a gente vai informando aí os próximos programas. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e brota no corpo uma outra vez.